O Japão é conhecido por ter uma das maiores expectativas de vida do mundo. As pessoas lá vivem muito. No entanto, por décadas, o país enfrentou um inimigo silencioso e mortal. Este inimigo era o câncer de estômago, também chamado de câncer gástrico. Durante grande parte do século XX, o Japão teve as taxas mais altas dessa doença em todo o planeta. Era uma contradição assustadora. Como um povo tão longevo podia sofrer tanto com um tipo específico de câncer? A resposta, como muitas vezes acontece na medicina, estava nos costumes e principalmente naquilo que eles colocavam no prato todos os dias. Era um problema de saúde pública de enormes proporções. A situação era tão grave que o câncer gástrico se tornou a principal causa de morte por câncer entre os japoneses. Imagine viver em um lugar onde a refeição tradicional, passada de geração em geração, poderia carregar um risco tão grande. Isso forçou os cientistas e médicos a investigarem profundamente. Eles precisavam entender o que estava acontecendo. Não era uma questão de genética, pois japoneses que se mudavam para outros países e mudavam seus hábitos alimentares tinham um risco muito menor de desenvolver a doença. A chave estava no ambiente, no estilo de vida e, acima de tudo, na dieta tradicional japonesa daquela época, que era muito diferente da que conhecemos hoje. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Antes da invenção da geladeira, conservar alimentos era um desafio imenso. No Japão, uma ilha com recursos limitados, a solução encontrada foi usar muito sal, fumaça e processos de fermentação e conserva. Peixes, vegetais e legumes eram guardados em grandes quantidades de sal ou transformados em picles para que durassem o ano inteiro. Essa técnica milenar garantiu a sobrevivência do povo, mas, sem que soubessem, também criou um ambiente perfeito para o desenvolvimento do câncer de estômago, expondo a população a fatores de risco de forma contínua e diária. A virada de chave começou a acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Com a modernização do país, novos hábitos foram sendo incorporados. A chegada da refrigeração foi uma verdadeira revolução. As pessoas não precisavam mais depender tanto dos alimentos ultraprocessados em sal. Elas passaram a ter acesso a frutas e vegetais frescos o ano todo. Além disso, o governo japonês iniciou programas massivos de conscientização e rastreamento precoce da doença. Eles entenderam que, para vencer o câncer de estômago, precisavam lutar em duas frentes: mudar a alimentação e encontrar a doença o mais cedo possível, o que aumentava drasticamente as chances de cura. O principal culpado apontado pelos estudos foi o consumo excessivo de sal. O sal em excesso agride diretamente a mucosa que reveste o estômago. Pense nessa mucosa como uma barreira protetora. O sal a enfraquece, causa inflamação crônica e pequenas lesões. Com o tempo, essa agressão constante pode levar a alterações nas células do estômago, um processo que pode evoluir para um câncer. Além dos alimentos salgados, como peixes e carnes curadas, o molho de soja, ou shoyu, um pilar da culinária japonesa, também contribuía com uma grande quantidade de sódio na dieta diária, tornando o problema ainda mais complexo e difundido. Outro fator de risco importante eram os alimentos conservados em salmoura, como os picles, chamados de tsukemono, e os defumados. O processo de defumação, usado para preservar carnes e peixes, gera substâncias chamadas hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Esses compostos são comprovadamente cancerígenos. Quando ingeridos, eles também podem danificar o DNA das células do estômago. Portanto, a dieta japonesa tradicional combinava dois poderosos inimigos da saúde gástrica: a agressão direta do sal e a exposição a substâncias químicas perigosas, formadas durante o processo de conservação dos alimentos, um coquetel perigoso para o organismo. Não podemos esquecer da bactéria Helicobacter pylori, ou H. pylori. Hoje sabemos que a infecção crônica por essa bactéria é a principal causa de câncer de estômago no mundo. Ela consegue sobreviver no ambiente ácido do estômago,
e causa uma inflamação crônica chamada gastrite. No Japão, a prevalência dessa bactéria era altíssima. A combinação da infecção pela H. pylori com uma dieta rica em sal e alimentos conservados criava o cenário perfeito. O sal potencializava os danos causados pela bactéria, acelerando o processo de destruição da mucosa gástrica e aumentando muito o risco de desenvolvimento de tumores malignos. A boa notícia é que, ao identificar esses vilões, os japoneses puderam agir. A redução do consumo de sal se tornou uma meta nacional. Campanhas de saúde pública ensinaram a população a ler rótulos e a preferir alimentos frescos. O acesso facilitado a geladeiras e freezers diminuiu a necessidade de estocar comida em conserva. Juntamente com o tratamento da infecção por H. pylori, essas mudanças na dieta foram fundamentais para a queda drástica nas taxas de câncer de estômago no país. A lição era clara: mudar o que se come pode, literalmente, salvar vidas e transformar a saúde de uma nação inteira. A história do Japão pode parecer distante, mas ela serve como um espelho e um alerta importante para nós. Aqui no Brasil, nossa dieta tem mudado muito nas últimas décadas, e nem sempre para melhor. Estamos trocando a comida de verdade, como arroz, feijão, frutas e legumes, por produtos ultraprocessados. Esses alimentos industrializados, como salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, embutidos e pratos congelados, são carregados de sódio, conservantes e aditivos químicos. O sal não está apenas no saleiro, ele está escondido em altíssimas quantidades nesses produtos, que consumimos por praticidade sem perceber o risco. Pense nos nossos hábitos. O churrasco de fim de semana com linguiça e carnes salgadas. O presunto, o salame e a mortadela no pão do dia a dia. A feijoada com suas carnes secas e defumadas. Todos esses alimentos, quando consumidos em excesso, trazem os mesmos riscos que a dieta japonesa tradicional trazia. O consumo de embutidos e carnes processadas já é classificado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como carcinogênico para seres humanos. Estamos aos poucos importando para a nossa mesa os mesmos fatores de risco que os japoneses lutaram tanto para combater, e isso é extremamente preocupante. O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil está ligado ao crescimento de diversas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade e, claro, alguns tipos de câncer, incluindo o de estômago. As crianças e os jovens são os mais afetados por essa mudança, pois criam hábitos alimentares que levarão para a vida toda. A praticidade da comida pronta não pode custar a nossa saúde no futuro. Precisamos olhar para o exemplo do Japão não como uma curiosidade, mas como uma lição valiosa sobre as consequências a longo prazo das nossas escolhas alimentares diárias. A prevenção começa com a consciência do que estamos comendo. A queda nos casos de câncer gástrico no Japão não foi um milagre. Foi o resultado de políticas públicas, educação em saúde e uma mudança coletiva de comportamento. Eles valorizaram os alimentos frescos e reduziram o consumo de sal e conservados. Nós, no Brasil, temos uma vantagem: a abundância de frutas, verduras e legumes frescos e acessíveis o ano todo. Temos a faca e o queijo na mão para ter uma alimentação saudável. A questão é: estamos fazendo a escolha certa? Ou estamos nos deixando levar pela conveniência dos produtos que nos adoecem lentamente, dia após dia? A prevenção do câncer de estômago e de muitas outras doenças está mais perto do que imaginamos. Ela começa na nossa cozinha, no nosso prato. A principal lição que o Japão nos ensina é o poder da comida de verdade. Isso significa priorizar alimentos que vêm da natureza e não da indústria. Descasque mais e desembale menos. A base da nossa alimentação deve ser composta por frutas, legumes, verduras, grãos integrais como arroz e feijão e fontes de proteína magra. Esses alimentos são ricos em fibras,
vitaminas e antioxidantes que protegem as nossas células contra os danos que podem levar ao câncer. Uma atitude prática e imediata é reduzir o consumo de sal. Comece diminuindo a quantidade que você adiciona ao cozinhar e retire o saleiro da mesa. Mas o mais importante é ficar atento ao sódio escondido nos alimentos ultraprocessados. Leia os rótulos. Você vai se assustar com a quantidade de sódio em molhos prontos, temperos industrializados, caldos em cubo, embutidos e até em alguns pães e biscoitos. Troque esses produtos por temperos naturais, como alho, cebola, cheiro verde, ervas frescas e especiarias. Sua saúde e seu paladar agradecem por essa mudança simples e poderosa. Além da alimentação, outros hábitos de vida são fundamentais. Manter um peso saudável, praticar atividade física regularmente e não fumar são medidas essenciais para a prevenção do câncer. O álcool, quando consumido em excesso, também agride o estômago e aumenta os riscos. É um conjunto de ações. Não existe uma pílula mágica, mas sim um estilo de vida que protege o nosso corpo. Cuidar da saúde é um trabalho diário, feito de pequenas escolhas que, somadas, fazem uma diferença enorme a longo prazo. Pense nisso como um investimento na sua qualidade de vida futura. Portanto, a mensagem final é um convite à reflexão e à ação. Olhe para o seu prato. O que você está oferecendo ao seu corpo hoje? A história do Japão nos mostra que temos o poder de mudar nosso destino através da alimentação. Não espere sentir algo para começar a se cuidar. A prevenção é o melhor remédio. Comece hoje a fazer escolhas mais saudáveis, por você e por quem você ama. Gostou de aprender sobre esse tema tão importante? Então, curta este vídeo, deixe seu comentário com suas dúvidas ou experiências. E o mais importante, se inscreva no canal Mediciente para não perder nenhum conteúdo sobre saúde e bem-estar.